barbeiro denuncia ter sido vítima de injúria racial após cortar o cabelo de um DJ. O que chama a atenção nessa história, Murilo Vilas-Boas, Gabriel Nascimento está acompanhando essa história, o que chama a atenção é que o DJ já era cliente do barbeiro há muitos anos. 3 anos, eu acho. E agora vem essa denúncia de injúria racial. Quem conta pra gente é Gabriel Nascimento. Na volta, vou falar sobre gado que está sendo mutilado no interior da Bahia. Quem está por trás da mutilação do gado no interior da Bahia? Gabriel Nascimento, injúria racial, é uma denúncia muito grave. Precisa ter provas. Hein, Gabriel Nascimento? Boa tarde. Na última sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde, foi quando ele saiu da casa onde mora e foi atender esse cliente a domicílio. De lá para cá, ele já registrou a denúncia, a queixa na 7ª Delegacia do Rio Vermelho, onde também prestou depoimento hoje cedo. Douglas, muitíssimo obrigado por conversar conosco. Eu sei que é uma exposição até desconfortável para alguém que foi agredido, da forma que você relata. Eu queria que você contasse para a gente exatamente o que aconteceu. Você é um jovem de 24 anos, há 6 trabalha como barbeiro e, como o Pablo bem ressaltou, já atendia há algum tempo esse DJ. O que aconteceu de diferente nessa sexta-feira que acabou dessa forma? Bem-vindo à Cidade de Aratu. Obrigado, boa tarde a todos. O que aconteceu de algo inusitado foi que nessa sexta-feira eu fui chamado para o Diego cortar o cabelo dele. Após o serviço eu terminei, já tinha solicitado a moto por aplicativo para ir embora. O rapaz já havia chegado. Desculpa o nervosismo. Fique tranquilo, eu sei que é muito difícil, mas estamos aqui na Cidade de Aratu para que você compartilhe conosco e de alguma forma a gente ajude a esclarecer esse caso. Você me contava que na sexta-feira você chegou lá e já tinha feito o serviço como fez outras vezes, mas você foi abordado de uma forma diferente ao final desse serviço, ao final do corte. O que foi que aconteceu? A mãe dele estava no quarto, eu já estava saindo, já estava na sala, já tinha recolhido o meu material. Foi quando ela chegou, saindo, foi para a porta de casa. Daí ela me pediu que eu saísse de casa alegando que era uma obrigação minha eu ter que limpar o cabelo após o corte, pois eu era um prestador de serviço e isso era uma atividade muito suja minha, da minha parte, daquilo que eu estava fazendo. Começou a me proferir outros tipos de palavras também. O filho dele se levantou e disse que eu não era humilde porque eu não limpei o cabelo após o corte, sendo que eu trabalho como barbeiro há anos e isso nunca veio me acontecer. Nunca fui submetido a obrigado a ter que limpar o cabelo após o corte. Na saída, ele me pediu para eu sair da casa dele, me empurrou praticamente para sair da casa dele. Ele mora em um subsolo. Na saída quando ele estava fechando a porta, ele me chamou de macaco, de preto, imundo. Foi aí que eu revidei ele com outro tipo de palavrão, porque eu já não estava aguentando mais isso. Em pleno século XXI, tá passando por uma situação dessa, até porque a gente nunca imagina. A gente vai sair de casa para trabalhar e acontece uma situação dessa. Foi quando ele subiu a escada correndo, começou a me agrediu no meu rosto, bateu em outras partes do corpo. Eu revidei e ainda saí correndo, pois eu não tinha como filmar, não tinha como me proteger de outras formas. E daí eu saí correndo e liguei para os meus pais e tomei as medidas cabíveis. Gabriel. Ou seja, o argumento utilizado... Oi, Pablo, ouço você. 12h57, isso é muito grave, Murilo. Essa expressão, por exemplo, preto imundo, a gente acabou de mostrar o caso de Dona Josi, aquele cidadão lá, aquele indivíduo Paulo. Essa expressão aí pode dar um problema gravíssimo, de crime inafiançável. Ele conseguiu registrar alguma prova, algum áudio, algum vídeo? Porque na hora da questão judicial, vai ter o outro lado dizendo que não fez nada, e vai ter o lado dele tentando provar que foi vítima de injúria racial, que é ainda mais grave do que a agressão física, Murilo Vilas-Boas. Ele conseguiu alguma prova, algum registro sobre tudo isso que ele está falando, Gabriel? O Pablo faz uma pergunta importante que pode lhe ajudar ou não no decorrer desse processo. Você contava há pouco, passo a passo, do momento que você chegou, à conclusão do serviço e o início das agressões, mas você chegou a registrar alguma prova? Conseguiu registrar alguma prova? Consegui sim, eu tenho um laudo médico que prova, que ele me deu o laudo, o CID, né, que comprova as agressões. Eu tomei 5 injeções no posto lá na UPA do Santo Antônio da Cidade Baixa. Tem um laudo também pelo IML, né, e
Tem umas fotos, né, que comprovam a agressão, que meu rosto ficou completamente inchado. É isso que comprova. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai voltar com esse caso, agora tem um horário eleitoral, mas de qualquer forma a cidade de Aratu acompanhando e desde já microfones abertos para que o outro lado possa também se posicionar. Pablo, Murilo, com vocês aí na cidade de Aratu. Nós temos Gabriel Nascimento, que denuncia ter sido vítima de injúria racial após o corte de cabelo. Ô Gabriel, só que me chama a atenção, antes, né, durante a última entrada, nós estávamos colocando aqui as mensagens, aquelas mensagens camaradas, irmão, chega o 8, pô, pivete, tô aí, piva, não sei o que lá, tô aí. O que foi que aconteceu para que, diante de tanta alegria, camaradagem, não é? Amizade, chegou a esta situação? Oi, Murilo, de volta aqui ao lado de Douglas, o barbeiro que relata a injúria racial e a agressão sofridas na última sexta-feira na casa de um cliente lá no bairro de Amaralina. Agora há pouco ele detalhou como essa agressão aconteceu e a impossibilidade naquele momento de registrar as palavras ofensivas que foram dirigidas a ele, segundo o relato aqui, diante da nossa equipe de reportagem, também nas redes sociais e hoje mais cedo em depoimento à 7ª Delegacia. Murilo quer entender melhor de que forma as agressões começaram, a partir de que ponto você começou a ser hostilizado na casa desse cliente. Foi a partir do momento que eu falei que não era minha obrigação a ter que limpar o serviço após o corte, porque a mãe dele, quando veio reclamar comigo, no caso, quando ela veio reclamar comigo sobre que eu tinha cortado o cabelo do filho dela e não tinha limpado, ela falou que já tem costume de outros prestadores de serviço ir na casa dela e serem obrigados a ter que limpar o chão, no caso, a sujeira que ficar após o serviço, no caso. Daí o momento que eu falei que não era obrigado a ter que fazer isso, foi o momento que o filho dela se levantou, enquanto a mãe dela estava segurando a porta da sala para eu não sair. Lembrando que eu já tinha solicitado o mototáxi, no caso, para poder ir embora. Ele já havia chegado no local, mas ela quis que eu parasse para escutar ela. No caso, ele me falou que eu não era humilde porque eu não limpei o corte, não limpei o cabelo após o corte. E daí começaram as ofensas, né? E ele me chamando de sujo, de imundo. Foi quando ele me mandou ele sair da casa dele, quando eu tinha dito que eu não iria limpar. Quando ele mandou sair da casa dele, assim que ele estava fechando a porta da casa, ele mora no subsolo. Ele começou a me chamar de macaco, de preto, imundo. Foi daí que eu revidei ele com xingamentos, mas ele subiu correndo e me agrediu muito fisicamente, bateu no meu rosto, bateu em outras partes do meu corpo. Eu tive a opção de revidar, mas eu não revidei ele, porque essas pessoas têm o costume de agredir a outra e depois querer se tornar vítima. Daqui a pouco vai fazer vídeo chorando, dizendo que não tomou remédio, etc. Agora, Douglas, perdão por interromper, mais uma dúvida que me ocorreu agora. A gente sabe que há algum tempo você já atendia esse mesmo cliente. Em relação aos outros atendimentos, havia essa exigência também de que você limpasse o ambiente? Nunca houve nenhum assunto desse a ser tocado, de que era a minha obrigação ter que limpar. No caso dos outros serviços, eu sempre ajudei a limpar, porque nunca foi minha obrigação, até porque os outros chegavam com gentileza, perguntavam, me pediam, era numa boa, isso nunca vai ser um problema, ter que limpar o negócio, nunca. Mas também nunca foi uma obrigação e também nunca fui obrigado e ainda fui coagido dentro da casa dela, porque ela me pediu de sair da casa deles, entendeu? Essa foi a questão. Douglas, muitíssimo obrigado por conversar conosco aqui na cidade de Aratu. A gente vai continuar acompanhando esse caso que está foi registrado na 7ª Delegacia do Rio Vermelho e, repito, mais uma vez, microfones abertos para que o outro lado possa também se posicionar. Afinal, aqui na cidade de Aratu a gente trabalha assim, sempre ouvindo os dois lados. Volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, muito obrigado a Gabriel Nascimento, o microfone está aberto.